Boa noite, minhas borboletas lindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Marli Copelli, biomédica, terapeuta de práticas integrativas e psicoterapeuta, responsável pelo programa Borbolete e Saia do Casulo, onde eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência primordial, a qual nós perdemos essa conexão devido aos significados que nós damos aos fatos que ocorrem nas nossas vidas. Hoje eu vou abordar o tema Você faz tudo o que você deseja? Boa noite, Josafá. Vai mandando aviãozinho, galera, para todos estarem assistindo a live, que hoje a live estará imperdível. Vou abordar desejo e vício e o que ele faz, o desejo e o vício faz no nosso corpo. Vão me respondendo, meus amores. Você faz tudo o que você deseja? Ou não? A emoção desejo, ela vibra em 125 Hz na escala de Hawkins, que, como quem me acompanha sabe, que eu estou fazendo uma sequência de lives falando sobre as emoções da escala de Hawkins. E hoje nós estamos falando sobre o desejo. O desejo é uma emoção que impulsiona todos os seres humanos e é um mecanismo que nos ajuda no processo de mudança e autoconhecimento. Boa noite, Ana Cristina. O desejo é uma emoção motivadora pelo lado positivo e quando é usado com razão, pode nos ajudar a ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas quando vem pelo lado negativo, pode gerar vícios. Vão me respondendo quem entrou agora. Vocês fazem tudo que vocês desejam? Eu sou uma vibradora do corpo humano, né? Eu sou apaixonada pelo corpo humano. O corpo humano é maravilhoso. E nós temos um programa instalado no nosso corpo chamado autocura. Muitas vezes, a gente acha que a gente pode curar o outro, mas a gente acha que não pode curar nós mesmos. Mas o nosso próprio corpo, ele tem, vamos dizer assim, um mecanismo instalado, como se fosse um software de computador chamado autocura. Se você se corta, se machuca, o corpo automaticamente ele faz o processo de regeneração, né? De cicatrização desse machucado, desse corte. Boa noite, mãe. A Ana Cristina respondeu que nem tudo que ela deseja, ela faz. Se nós tivermos uma infecção bacteriológica ou viral, o nosso sistema imunológico manda anticorpos para combater essa infecção e cura essa infecção. O corpo humano, ele mata milhões de células a cada segundo e cria milhões de novas células. Parte dos nossos corpos são substituídos todos os dias. Outras levam alguns meses e outras levam alguns anos. Mas em poucos anos, temos um corpo físico novinho em folha. Vocês sabiam disso? Me falem, vocês sabiam que a gente tinha esse mecanismo de autocura?
A doença, ela não pode viver num corpo emocionalmente saudável. Por isso que eu bato na tecla com vocês que estão no meu grupo Borboletice, que é um grupo gratuito de mútua ajuda, e eu fico batendo nesse ponto, né? Para a gente cuidar das nossas emoções, que as nossas emoções criam hábitos, que criam comportamentos que vão gerar os resultados da nossa vida. Então, se a gente quer mudar a nossa vida, a gente tem que controlar nossas emoções para melhorar os nossos hábitos, melhorar o nosso comportamento, para que nós possamos mudar a nossa vida. Crie o hábito de agradecer, você vai ser mais feliz. E esse é o processo de um pensamento mais feliz. E é um processo bioquímico. O seu corpo ficará mais feliz e mais saudável. Como eu falo sempre também, o nosso pensamento, ele gera situações. E ele não entende. Obrigada pelo feedback. O som tá legal, gente? Então eu vou continuar. Como eu falo para vocês sempre, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não entende o que é passado, presente ou futuro. Tudo que você pensa, Maia já dando boa noite para vocês, já tá aqui. Mona tá debaixo da coberta, não saiu ainda não. Boa noite, Cida. Então, como eu estava dizendo, o nosso cérebro ele não entende o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Quando você pensa numa situação, ele acha que é aquele momento que está acontecendo aquela situação, tá? São os nossos pensamentos e as emoções continuadas que faz o nosso corpo se reorganizar, se recriar, se rearranjar e remover o estresse psicológico do nosso corpo, que fará uma reprogramação para você curar a sua vida e se curar. Já dizia Jung, tudo que você resiste, persiste. Eu tenho falado muito com as meninas que todos nós temos marcas do passado, porque a gente passa por situações nem sempre agradáveis, mas o que nos define não é o que fizeram conosco, e sim o que a gente faz com o que fizeram conosco. Senão a gente fica remoendo o passado e nunca segue em frente. E o passado passou. A gente tem que seguir em frente para ter uma nova vida e criar novas possibilidades, não é assim? Temos que liberar nossos sentimentos, liberar o perdão, liberar os sentimentos negativos para que tenhamos uma vida plena. E puxando um pouquinho para o lado da medicina tradicional chinesa, que vocês sabem que eu amo, que eu sou acupunturista, o sistema endócrino, ele é a raiz yin yang do rim, e o sistema nervoso é da raiz yin do rim. Esses dois sistemas são responsáveis por toda a regulação do nosso corpo. Lembrando que o rim é o órgão do reino da água. E nós falamos dele semana passada por causa do sentimento de medo, que foi a live da semana passada.
Então, caso vocês queiram relembrar, vai lá no meu perfil que tá disponível a live da semana passada. A principal glândula endócrina que nós temos é a hipófise e fica localizada no nosso cérebro. E em nosso cérebro existem vários sinalizadores que disparam sinais para todas as nossas células e para todas as células endócrinas secretar ou não hormônios necessários para o equilíbrio do nosso corpo físico. E eu vou falar de algum deles. A dopamina. Dopamina é muito falada, né? Porque é o hormônio do autocontrole e é responsável pelo desejo, vício e prazer. Ele controla. Quando a gente está com os níveis de dopamina ok, a gente tem o autocontrole. A ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor. Ele ajuda a diminuir a ansiedade, o estresse físico e mental. É liberado, e de uma forma simples de liberar, é recebendo abraços. Quando a gente recebe abraços, é liberado ocitocina. Quantas vezes vocês sentem falta de um abraço? Eu até fiz uma publicação mais cedo sobre isso. Porque às vezes a gente precisa de mais nada, a gente só precisa de um abraço. Aquele abraço que nos acolhe, aquele abraço que não fala nada, só abraça, fica quietinha. E a gente se sente protegida e causa o bem-estar pela liberação de ocitocina. O outro hormônio seria a serotonina, que é conhecido como hormônio do bem-estar, que é liberado quando fazemos exercícios físicos, atividade sexual, quando tomamos sol, quando temos contato com a natureza e com animais de estimação. Boa noite, Rosiane. E a endorfina, que é conhecido como hormônio da alegria, liberado antes e depois dos exercícios físicos também. E quando ouvimos músicas, quando estamos apaixonados, quando nós sonhamos dormindo e acordadas, quando comemos chocolate. Por isso, boa noite, Josiane. Quando a gente tá de TPM, o que a mulher faz? Fica louca para comer um chocolatinho. Porque o chocolate libera endorfina também pra gente. E a noradrenalina, que também é conhecida como norepinefrina, que é conhecido como hormônio de luta e fuga, que é liberado em situações de estresse. Esses 5 hormônios, em conjunto, eles são conhecidos como a bioquímica da felicidade. Quem entrou depois, me responda, meninas e meninos. Vocês fazem tudo o que vocês desejam? Vão me respondendo. Quando a gente satisfaz um desejo ou um vício, nós ativamos o sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, há essa liberação desse conjunto de hormônios que eu acabei de falar. Vitor falou que eu não. Porque a gente também não pode fazer tudo o que deseja, né? Porque senão ia virar um pandemônio. Já tá um pandemônio que as pessoas
já estão fazendo coisas que não deveriam fazer, né? Por falta de empatia. Mas vamos seguir no barco. Esse conjunto de hormônios que eu acabei de falar, esses 5 hormônios, ele gera uma sensação temporária de bem-estar, alegria e prazer. Mas o desejo desenfreado gera vícios. E vício é tudo aquilo que escraviza o ser humano e o faz refém dos seus instintos. É o desejo incessante do corpo por substâncias ou uma atitude compulsiva, tá? Ah, tá, é a filha da Ana... Ah, é a Ana Clara. Boa noite, Ana Clara. Rosiane falou, não, mas nesse momento eu adoraria fazer o que eu desejo. Isso é bom. Boa noite, Rosana. Porque tem, como eu falei anteriormente, antes de vocês chegarem, tem os desejos positivos, que vão agregar coisas à nossa vida, e tem os vícios, né? Quando a gente acaba por perder o controle desses desejos, né? O vício, como eu disse anteriormente, ele é bioquímico. O indivíduo, ele busca saciar de qualquer forma esse mecanismo compensatório que eu falei anteriormente para vocês, para saciar o desejo, para ele voltar a se sentir bem. Porque de alguma forma, aquela liberação hormonal fez ele ter bem-estar. Então, ele sempre vai buscar novas formas de estar liberando esse conjunto de hormônios, a ocitocina, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, para que ele possa estar se sentindo bem. Existem vícios lícitos, né? E ilícitos. Os lícitos são as bebidas alcoólicas, refrigerante, doce, chocolate, carboidrato, açúcar, qualquer tipo de compulsão alimentar, compulsão por compras, dependência emocional, vício em trabalho. Tem pessoas que são viciadas em trabalho. Isso muitas vezes é gerado por ansiedade. Pessoas que são viciadas em procedimentos estéticos, viciadas em exercícios físicos, dietas extremamente restritivas, pornografia, sexo, remédios, principalmente ansiolíticos. Hoje cresceu absurdamente o uso de ansiolíticos. E um deles é chamado Zolpidem, não sei se vocês conhecem. Ele é hipnótico. E ele tem um efeito de sonambulismo. Muitas vezes a pessoa toma, o certo seria tomar e deitar e tomar, né? Automaticamente, fechar tudo, apagar todas as luzes, parar de mexer no celular e para poder dormir numa noite tranquila. Mas muitas vezes a pessoa toma o Zolpidem e começa a fazer outras atividades. Continua agitado. Então, o que ele faz? Ele te entorpece e
você não lembra das coisas que você faz porque você está num processo hipnótico, como se fosse um sonambulismo. Vício de internet, vícios em jogos eletrônicos, jogos de azar, aposta. Isso tudo para a sociedade é normal, né? E você viu que a maioria dos vícios são lícitos. Não tem nenhum impedimento pela sociedade. E os ilícitos são as drogas de abuso, tais como cocaína, maconha, LSD, crack e outras tantas mais. E esses vícios vão gerar diversas doenças, a princípio psicológicas e depois físicas. Eu gostaria que vocês me respondessem como nós podemos nos libertar de um vício. Quem me responde? Vamos. Boa noite, Leprechal. Vambora, Leprechal, Josiane, Rosana, Gessiara. Como podemos nos libertar de um vício, meninas? A primeira coisa que devemos fazer é reconhecer, ter consciência que temos um vício, seja ele de qual espécie for, lícito ou ilícito. Esse é o primeiro passo. Como eu disse, a maioria dos vícios são normatizados pela sociedade. Até falam, mas... Ah, tadinha. Ela come demais. Eu comi demais. Eu ainda sou viciada em carboidrato e açúcar. Chocolate, quando estou de TPM, se vacilar, vai ser 3 barras de uma vez só. Até que agora estou melhor. A Clara tá falando, buscar outra coisa para se distrair. O ruim é que essa outra coisa acaba virando um outro vício. É um mecanismo compensatório, né? É como eu falei, Ana Clara, a gente tem isso. O que a gente deve fazer, como eu falei, procurar ajuda terapêutica, tá? Que é multidisciplinar, não é só psicólogo, psicoterapia, psiquiatra, educador físico, entra toda uma gama de profissionais para ajudar a tirar uma pessoa do vício. A raiz dos vícios advém da imaturidade de lidar com as emoções. É o que eu bato sempre na tecla para vocês. Vocês têm que ter inteligência emocional. Os nossos avós não tiveram, nossos pais não tiveram, e nós não temos inteligência emocional. A inteligência emocional nos tira de vários problemas, da maioria dos nossos problemas. Porque quando a gente tem inteligência emocional, a gente não tem ansiedade, a gente não tem depressão, a gente não briga, né? Por qualquer coisa. A gente tem respeito com o próximo, a gente tem mais empatia com o próximo.
E isso tudo vai fazendo com que a gente fique mais tranquilo. A tão sonhada paz de espírito, que nós vamos falar mais à frente em outra live. Além da ajuda terapêutica, temos que manter o nosso padrão vibratório elevado. O que eu bato na tecla com vocês, meninas. Como a gente faz isso? Falando palavras de afirmações positivas, fazendo orações, parando de reclamar, criando o hábito de agradecer. Você vai conseguir, Rosiane. Essa semana, vê se você consegue marcar uma sessão, ou no máximo semana que vem, para a gente estar conversando, tá bom? Meditação, yoga, artes marciais, ler livros, sorrir. Sorrir também libera endorfina, gente. Ter momento com amigos e familiares, ouvir músicas, fazer exercícios, beber água. É o que eu falo para vocês. Gente, é coisa básica. Tem gente que não bebe água. O nosso cérebro precisa de água. Eu faço vários atendimentos, eu pergunto se a pessoa bebe água, ela não bebe água adequada para o peso dela. Nós temos que beber 35 ml por quilo corporal. Ai, Marli, tem que beber quase 4 litros de água. Tem que beber, gente. Você tem que beber. O nosso corpo é constituído de 80% de água. Se a gente não estiver hidratado, a nossa pele não fica boa, nosso cabelo não fica bom, a gente não emagrece, a gente tem ansiedade, risco de depressão, tudo porque não bebe água. E é uma coisa mínima. Tanto que a gente sobrevive sem comida, mas a gente não sobrevive sem água. Ter contato com a natureza, pegar sol. Gente, pegar sol é imprescindível para a nossa vida. A gente precisa, porque a gente só metaboliza vitamina E se a gente pegar sol. Por isso que tanta gente fica doente hoje. Todo mundo fica trancado dentro do apartamento, não pega sol. Ir à praia. Isso que eu falei são algumas coisas que a gente pode fazer para estar melhorando o nosso emocional. E assim tentando sair dos nossos vícios. É aquela famosa mente sã, corpo são. Outra coisa que é muito importante, cultivar o amor próprio, aprender a gostar da sua companhia. Porque quando a gente gosta da nossa companhia, ter companhia é opção de escolha, não necessidade. Então a gente para de ter necessidade de ter pessoas o tempo todo do nosso lado. Eu tenho uma paciente que logo que ela se separou do marido, ela não gostava de ficar sozinha. E hoje ela já consegue. Hoje, toda vez que ela ficava sozinha, ela chorava, descabelava. E hoje ela já consegue ficar sozinha. Ela já deu um passo. Devemos nos reconectar com a nossa essência primordial, o nosso Deus interior, o nosso Deus superior, o nosso microcosmo, que é o nosso corpo e as nossas células. Nossas células precisam receber amor
para não adoecer. E o macrocosmo, a gente tem que ter esse contato com a natureza. O contato com a natureza nos faz bem. A gente não nasceu para ficar trancado dentro de apartamento, gente. A gente precisa botar o pé no chão para poder transferir a energia. Às vezes, quando eu tô muito assoberbada, quando eu tô me sentindo com muito... Boa noite, Beth. Quando eu me sinto que eu tô muito agitada, eu vou no bosque, abraço uma árvore, tento tirar o tênis e ando um pouco descalça. Isso faz bem. A falta de amor próprio é o gerador da maioria dos nossos vícios. Boa noite, lindona. E principalmente da nossa dependência emocional, que faz com que a gente entre em padrões baixos, né? De baixa estima. E muitas vezes a gente entra em relacionamentos abusivos por estar nessa frequência de carência. Então, a gente procura um parceiro e encontra um parceiro tão carente quanto a gente e acaba gerando um relacionamento abusivo. O nosso corpo, como eu falei, ela é uma máquina perfeita, ela se autorregula de acordo com o que a gente pensa. Então, nós temos que ter uma mente forte, treinando o nosso cérebro para que nós possamos controlar a nossa mente e não ser controlado pelas nossas emoções. Eu falo com vocês, meninas, fizeram a terapia do espelho, fizeram os mantras, estão fazendo exercício físico, estão bebendo água. Por quê? Eu já sei que isso vai fazer que sua mente fique mais forte. Porque enquanto vocês não fortalecerem o mental de vocês, vocês vão continuar repetindo padrões de baixas frequências. Se você conseguir manter seu mental forte, vai fazer com que você eleve sua vibração e não tenha esses altos e baixos. Rosiane está falando que não está conseguindo fazer nada. Estou tentando beber água. O imprescindível para você é fazer os mantras do espelho. Eu falo que a gente não tenta. Ou a gente faz ou a gente não faz. Como eu falo para todas vocês que já fazem terapia comigo e estão no grupo. Eu sou uma intermediária. Eu dou a instrução para que vocês possam fazer e melhorarem. Vamos conversar, Rosiane. Você vai conseguir. Você está sem forças, mas você vai conseguir. Vamos conversar essa semana. Entre em contato comigo, tá? E fica até o final da live. Tem um caneta e papel para vocês anotarem o mantra que eu vou dar. Boa noite, Valéria. Já tava com saudade. Live passada você não veio. Achei que você não viesse hoje também. Então, como eu tava falando, o compromisso é de vocês. Tudo na nossa vida é questão de decisão. Ou a gente decide mudar, ou a gente decide ficar estagnado.
Te aguardo, meu amor. Eu já falei, uma segura na mão da outra e ninguém larga ninguém. A Ana Cristina e a Beth estão trabalhando, dão uma fugida aqui, olham um pouquinho a live e não podendo assistir, podem ouvir o podcast ou podem assistir depois que ficar gravado, tanto aqui e quanto no YouTube, tá bom? Então, como eu estou dizendo para vocês, é o compromisso de vocês com vocês mesmo. É como a Valéria sempre contribui na nossa live, a motivação é uma ação do desejo. Então, a gente tem que procurar lá dentro de nós essa motivação e ter governança da nossa vida. Ah, tá conseguindo assistir? Boa noite, Natália. Porque se a gente ficar se vitimizando o tempo todo, a gente está mandando uma mensagem negativa para o nosso cérebro. Ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Muda! Eu já falei para vocês que a palavra tem poder. Dê comandos positivos para o cérebro de vocês. É aquela coisa, não é se autocobrar. Hoje eu não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. O mantra, quando vocês começarem a fazer o círculo de proteção e o mantra que eu dei semana passada, sou perfeita, alegre e forte, eu já faço há mais de 15 anos. Então eu já tenho gravado na minha mente. Toda vez que eu passo uma situação de perigo, ou que eu me sinto insegura por alguma situação, ou tá na rua, ou vem algum pensamento negativo na minha mente, eu já começo a falar os mantras. E outro mantra da persistência, depois passa pra gente, Valéria. Então, tem vários mecanismos que vocês podem usar. Essa semana eu até comecei a usar o mecanismo cancela, cancela, cancela. É uma coisa básica. Quando a gente vem um pensamento negativo, você fala cancela. Porque quem controla sua mente é você. Quem controla suas emoções é você. Não deixe ser controlado pelas suas emoções, minhas borboletas lindas. Não deixe que não terceirize o serviço que só você pode fazer, que é a mudança que você tanto quer. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu não estou falando que é fácil. Porque eu já me curei de algumas coisas, mas de outras eu ainda não me curei. E eu me curo um pouco a cada dia. Eu curo quando eu ajudo a vocês a se curarem. A melhor arma é sua consciência bem administrada por você própria. É isso mesmo, Valéria. Então, os comportamentos, crenças, conflitos emocionais são como elos de uma corrente que se repete de geração para geração, até que um descendente tome consciência e quebre esses padrões e libere toda a sua ascendência desses padrões, desses sofrimentos. Então, nós temos que aprender a nos conectar com os nossos sentimentos positivos para que tenhamos harmonia nos nossos corpos físicos, mental, emocional e espiritual. Eu falo muito isso para vocês também. Às vezes, nós estamos repetindo padrões da nossa ancestralidade.
medo, crenças sobre dinheiro, que muitas, eu falo, nós mulheres vemos numa crença de submissão. Quem veio de família humilde tem a crença que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que muitas vezes tem gente que acha que ter dinheiro é pecado. Então, todas essas crenças estão incutidas no nosso DNA. Como na própria Bíblia fala, são as maldições hereditárias. E isso já foi comprovado pela ciência. A epigenética diz que o comportamento da nossa ancestralidade vem descrito no nosso DNA. Então, meninas, a gente tem que fazer o quê? Quebrar essas maldições. Porque nós somos inseguras. Os nossos filhos serão inseguros. A gente não tem inteligência emocional, nossos filhos não vão ter. Vocês querem que os seus filhos passem os mesmos problemas que vocês passam hoje? Boa noite, Maria Clara. As crenças limitantes podem vir? Não, Valéria. Vem no nosso DNA. Tanto que, assim, nós só conhecemos de 2 a 3% do nosso DNA. Os 2 a 3% do nosso DNA, ele produz proteína. Os outros 97% foi chamado durante muito tempo de DNA lixo. Ainda estão pesquisando. Boa noite, Maria Clara. Ainda estão pesquisando para saber o que esses 97% faz. Então, o que a gente sabe hoje ainda é muito pouco do que a gente ainda tem por descobrir. Por isso que eu falo, o que a gente sabe é uma gota. O que a gente desconhece é um oceano. Quando eu falo para vocês que no final de semana eu estou aqui estudando, é porque eu estudo uma coisa, descubro outra, que descubro outra, que descubro outra. E quando eu vejo, tudo culmina numa coisa só. A gente saber controlar o nosso mental. Se a gente não sabe controlar o nosso mental, a gente não controla nada. É muito bem lembrado, a gente só usa 5% da capacidade cerebral. As outras 95% a gente não usa e muitos estudiosos não sabem ainda o que o resto do cérebro, sua função. Tanto que nós temos a glândula pineal, que é uma glândula do tamanho da pontinha da minha unha aqui, ó. Só essa pontinha. Que fica no centro do nosso cérebro. Ele é como se fosse uma anteninha. É a nossa glândula que recebe as informações do plano espiritual, vamos dizer assim. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre glândula pineal foi o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é da USP, é um psiquiatra e ele foi muito rechaçado pela Academia de Medicina. Valéria está falando, a educação emocional auxilia no desenvolvimento pessoal e assim concretizando da matéria e todo sentido da vida. Com toda certeza, amiga.
Então, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele começou a atender os pacientes dele que iam lá, porque normalmente a pessoa que já faz tratamento psiquiátrico há muitos anos, só vai no psiquiatra e fala assim, eu tô precisando da receita. Ele não, aí a história é a seguinte, o professor dele estava de férias, uma coisa assim, ou estava de férias ou ficou doente, e ele assumiu a agenda desse professor. Aí o paciente chegava, eu só quero minha receita. Ele, podemos conversar um pouco? Ele, eu já estou sabendo que o senhor manda a gente para esse negócio de espiritismo, mas eu não gosto dessas coisas, não. Eu só quero minha receita mesmo, que eu já dou certo com esse remédio, e para mim tá bom. Aí, ele, vamos conversar um pouco. Aí conversou com o rapaz, com o senhor, e receitou ele tomar passes energéticos, passes espíritas. Ele foi o primeiro médico a recomendar passes magnéticos. Aproveitando que eu falei isso, meus amores, na sexta-feira, dia 23, eu estarei fazendo um reiki à distância para todas as pessoas que precisam, por algum motivo, entrem em contato comigo via inbox, dando o nome completo, endereço, o motivo pelo qual precisa receber o reiki. Comentem e compartilhem algum post meu. Curtam, compartilham e comentem algum post meu. E mandem essas informações via direct, que eu vou estar fazendo um reiki à distância gratuitamente para vocês na sexta-feira, 23, às 18 horas. A energia do reiki é transformadora mesmo. Obrigada, Valéria. Porque muita gente não acredita em energia, mas a energia, gente, permeia tudo. Se vocês forem pensar que todas as moléculas... Vai lá, Valéria, manda o seu nome completo, endereço, curte, compartilha e comenta lá um post meu, tá bom? O reiki, ele muda suas energias. Como eu estava falando, tudo no mundo é energia. Todas as moléculas existentes têm elétrons, prótons e nêutrons. O elétron, ele não é matéria, ele é energia. Ele fica circulando o tempo todo. Ele vibra o tempo todo. Então, a gente vibra também, gente. A gente vibra quando a gente pensa, a gente vibra quando a gente fala. Tudo é intencional. É como eu falo, quando a gente abençoa alguém, o primeiro a ser beneficiado é a gente. Quando a gente se ama, automaticamente a gente espalha amor. Por isso que eu falo sempre para vocês, meu lema, eu gosto de gente feliz não perturba, não faz fofoca, não faz intriga. Por quê? A felicidade transborda. Quem faz fofoca, quem faz intriga, quem faz maledicência, é pessoa infeliz, é pessoa triste, pessoa mal resolvida. Porque quem é bem resolvida só quer ser feliz e pronto, gente. Não quer perturbar ninguém.
E como eu sempre falo, nós fomos criados para viver em plenitude, sermos prósperos, sermos saudáveis, sermos felizes. Se a gente não é próspero, se a gente não tem saúde, se a gente não é feliz, a gente tem que fazer uma autoanálise e ver aonde a gente está errando e recalcular a nossa rota. Intencional, o reiki intencional funciona muito. E como ser uma pessoa bem resolvida? Cultivando a inteligência emocional. A gente tem que saber o que a gente sente para poder resolver. Então, eu lancei também um planner conscientização dos sentimentos, que é baseado na escala de Hawkins. O que você vai olhar, qual escala, qual o sentimento que você sente com mais frequência quando você acorda e vai preencher o planner. Preenchendo o planner, você vai fazer uma análise de uns 3 meses, mais ou menos. E você vai entender o que você sente. Porque só entendendo o que você sente, você vai resolver. A gente só resolve algo se a gente souber o que nos aflige. Senão a gente não consegue resolver. A inteligência emocional é o caminho para o sucesso interior e exterior. Depende do que você diz ser sucesso. Para mim, a inteligência emocional, ela traz a resolução dos problemas. Porque quando você tem inteligência emocional, você sabe quem você é, você não deixa... É Maia que tá aqui, passeando a beça, Valéria. Moana tá dormindo enroladinha no edredom, não quer nem sair debaixo do edredom. Quando a gente tem inteligência emocional, a gente se conecta com o nosso eu interior, com o nosso eu superior, que uns chamam de Deus, outros chamam de Obatalá, de Zambi, seja qual o nome que você dê ao seu eu superior. Nós temos que nos conectar com o nosso eu interior e nosso eu superior. Quando nós temos essa conexão do microcosmo com o macrocosmo, com tudo que existe ao nosso redor, quando a gente vive em harmonia, a inteligência emocional, ela traz harmonia e equilíbrio, tanto para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e nosso corpo espiritual. Porque tudo é uma coisa só. As memórias da nossa ancestralidade vêm no nosso DNA. Mas isso é passado também através da nossa alma. Porque o nosso espírito, a nossa mente é ligado direto ao nosso espírito. O espírito, quando está encarnado, a gente chama de alma. Quando está desencarnado, é só espírito. E a nossa memória é ligada à alma. Então, isso para quem acredita nas vertentes que eu acredito que é reencarnação. Então, nós passamos por várias encarnações. Além de estar descrito no nosso DNA as vivências dos nossos antepassados, nós também temos as vivências que o nosso espírito viveu em outras encarnações. Mas isso daí é um papo mais profundo, que aí só ao vivo pra gente conversar um pouco mais.
Meus amores, vocês têm mais alguma pergunta? Quem está disposto a recalcular a rota e realmente mudar a vida? Fala aqui comigo. Ana Cristina, Valéria. Mais quem? Rosana, Cida. Vamos recalcular a rota, Rosiane? Vamos tomar governança. Isso mesmo, Maria Clara. Maria Clara é minha mascotinha. Então, tomem governança da vida de vocês. Quem pode trazer felicidade para vocês é somente vocês. Quem pode mudar a vida de vocês é somente vocês. Vocês não têm obrigação com ninguém, vocês têm obrigação com vocês. Nós fazemos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, porque nós temos amor. Mas quando a gente não tem auto-amor, isso vira obsessão, como eu sempre repito para vocês. Então, se amem, se amem, se amem antes de amar os outros. Porque senão vocês vão sufocar maridos, vão sufocar filho, por causa da carência de vocês. E eu não quero ninguém aqui carente, eu quero todo mundo plena, feliz, saudável e próspera. Porque isso é saúde. Saúde não é só do corpo físico, não, gente. Quando eu falo para vocês que eu tô indo pra academia, que eu tô fazendo ginástica, não é só para perder peso, não. É para recuperar a saúde, que eu não cuidei durante muito tempo. Vocês sabem que eu fiquei num relacionamento de 23 anos que eu perdi a vontade de viver. Então vamos ser felizes. Eu me amo gorda do jeito que eu sou. Quero emagrecer mais. Já perdi meus 50 quilos em busca de perder mais 45. Mas para eu obter saúde. Não que um corpo gordo não tenha saúde. Eu não tenho. Mas tem pessoas gordas que têm saúde. Não existe corpo perfeito, não existe vida perfeita. Tem pessoas que aceitam as nossas imperfeições, mas o primeiro que tem que aceitar as nossas imperfeições somos nós mesmos. Nos amar do jeito que nós somos, com o nosso lado luz e com o nosso lado sombra. E vamos viver nos amando. Porque se você não se amar, ninguém vai te amar. Vocês têm mais alguma pergunta, minhas borboletas lindas? Ou eu posso finalizar a nossa live com aquela afirmação que eu quero que vocês fechem os olhos, respirem bem fundo. E Mona aproveita para passar em frente à câmera, porque a mãe tá de olho fechado. Vamos. Eu sou a fonte da riqueza que se expressa dentro e fora de mim. Eu sou a fonte que vibra e alinha com a abundância. Eu faço parte desse mundo abundante e próspero.
e por isso me permito agradecer pela grande riqueza que hoje desfruto em abundância. Vamos repetir? Eu sou a fonte de riqueza que se expressa dentro e fora de mim. Eu sou a fonte que vibra e se alinha com a abundância. Eu sou a parte deste mundo abundante e próspero. E por isso me permito agradecer pela grande riqueza que hoje eu desfruto em abundância. Terceira vez, gente, com mais força agora, hein? Eu sou a fonte de riqueza que se expressa dentro e fora de mim. Eu sou a fonte que vibra e se alinha com a abundância. Eu faço parte desse mundo abundante e próspero e por isso me permito agradecer pela grande riqueza que hoje desfruto em abundância. Que assim se faça, assim se cumpra, assim é. Graças a Deus. Amém, amém, amém. Meu corpo já até esquentou, gente. Vocês sentiram alguma coisa falando desse mantra? Falam para mim. Falem para mim o que vocês sentiram. Meu coração tá vibrando aqui. Ativado. Desse jeito, Valéria. Meus amores, espero que vocês tenham gostado da live. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, onde eu vou abordar. Você é uma pessoa nervosa? Que nós vamos falar sobre raiva. Acho que algumas pessoas aqui vão se identificar. Deu calor no corpinho? Rosiane diminuiu o frio, viu, Rosiane? Faça os mantras. Vocês não acreditam quando eu falo no poder das afirmações. Porque quando você fala uma afirmação positiva, você muda a sua frequência. Ela sobe. Nisso que ela sobe, o seu corpo preenche com essa energia boa. Então, por isso que eu bato na tecla de vocês. Faça. Ah, Rafa, chegou no final. Que pena. Mas eu vou deixar gravado aqui e no YouTube. Pode assistir ou ouvir lá no podcast. Eu sei que você está passando por esses últimos dias. Mas pensamento positivo sempre, Rosiane. Beba água conforme eu te instruí. Faça o exercício do espelho. Faça os mantras, que você vai elevar a sua vibração e vai começar a se sentir melhor e ter mais força para você empreender junto com a sua mãe. Qualquer dia eu vou fazer uma encomenda. Tem problema não, Rafa. Mas seja bem-vinda mesmo no final. Meus amores, namastê. Que vocês tenham uma noite de sono abençoada. Que hoje possa iniciar mais um esclarecimento e mais uma mudança na vida de vocês. Porque eu sei que vocês almejam, a alma de vocês almeja por mudanças. Mas eu sei que muitas vezes você não consegue sozinha. Eu, durante muito tempo, eu caminhei sozinha. Mas eu tinha minha espiritualidade junto comigo, por isso que eu não esmoreci. Eu não perco a minha fé. E Jesus falou que se a gente tiver a fé
no tamanho de um grão de uma mostarda, a gente tem o poder de mover montanhas. Então, acredite em você. Você é um pedacinho de Deus. Você faz parte de Deus. Vocês são filhos de Deus. Então, vocês são deuses. Vocês podem tudo. Acreditem em vocês. Um grande beijo. Namastê.